O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro é suspeito de ter participado de um esquema de compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos do ano passado. A Polícia Federal realizou operações de busca e apreensão em 11 locais, incluindo na casa do presidente do comitê. Operações de busca e apreensão foram realizadas durante toda a manhã em 11 locais no Rio de Janeiro, incluindo na casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann. Nussmann é suspeito de ter participado de forma ativa de uma rede de corrupção instalada no Comitê Olímpico Internacional e de ter agido como intermediário entre ambos os lados das negociações. Não existem fortes indícios de nada, ele afirma que não atuou de maneira nenhuma irregular, nada foi feito de errado durante a campanha. A investigação apura ainda um esquema criminoso que envolve o pagamento de propina em troca da contratação de empresas terceirizadas pelo governo do Rio de Janeiro. Na França, uma investigação similar sobre a escolha da sede dos Jogos Olímpicos em 2016 foi aberta pela Procuradoria Nacional Financeira. A atribuição do Rio de Janeiro foi decidida por meio de votação dos membros do COI em 2 de outubro de 2009 em Copenhague, em detrimento de Chicago, Madrid e Tóquio. O mercado de franquias no Brasil é uma das principais opções de quem quer abrir seu próprio negócio. Aqui na região, só no primeiro semestre deste ano, o número de franquias cresceu 9% em comparação com o mesmo período de 2016. É isso mesmo, Thaís. E são mais de 1.563 franquias aqui no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos foram abertas 75 novas unidades. E os setores de alimentação e saúde, beleza e bem-estar e de serviços educacionais são os que mais reúnem franquias aqui na nossa região. Em todo o Brasil, existem mais de 3.000 marcas que renderam faturamento de 151 bilhões de reais em 2016. Já a taxa de fechamento dessas lojas foi de apenas 51% no ano passado. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Estamos de volta aqui para falar sobre o papel do Vale do Paraíba na independência do Brasil e agora recebendo também o Wagner Muzak, que ele é um compositor regional e ele faz algumas músicas homenageando a nossa região, né? Mas antes de falar com ele, eu vou pedir para o Gustavo responder a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Gustavo, a gente fala pouco de cultura regional aqui no Brasil? Puxando para o nosso vale e a nossa cidade, sim, a gente enxerga que é um pouco difundida a história, né? A nossa sociedade, ela não enxerga o potencial que a gente tem, não valoriza mais a nossa história. Estamos à procura de heróis nacionais, né? Buscamos hoje em pessoas contemporâneas, políticos contemporâneos, artistas, entre outras pessoas, mas se a gente buscar no nosso passado, vamos ter pessoas de alta relevância que fizeram esse país crescer. Muitas pessoas acho que não pensam porque o Brasil na América do Sul é desse tamanho, a Argentina é daquele tamanho, o Paraguai, o Uruguai, porque o Brasil é desse tamanho. Teve uma relevância lá no passado. Então a história nos conta isso. Então temos pessoas de alto valor, de alta relevância, filhos ilustres pindamonhangabenses, que fizeram um potencial que esse Brasil que tem que ser mais valorizado. A gente tem que investir em educação, né? Então hoje vivemos uma geração, posso dizer, já morta, né? Então quanto mais a gente investir em educação, investir na nossa história, colocar na cabeça das nossas crianças que temos um país rico em história, em cultura, em turismo, a gente pode ter certeza que em pouco tempo, vamos dizer 40 a 30 anos, o Brasil vai se tornar uma potência histórica, cultural, política, social, que sempre foi. Você citou uma coisa interessante, né, que nós nos baseamos em falsos heróis, né? Então nós esquecemos a nossa origem para dar valor a coisas que às vezes a mídia impõe para a gente, né? No quadro de Pedro Américo, né, o Dom Pedro é retratado de uma forma toda pomposa, com toda aquela comitiva. Aquilo realmente aconteceu ou foi para criar uma figura heróica em cima do imperador? O quadro do Pedro Américo ele foi feito 40 anos depois, comissionado por Dom Pedro II. Ele é uma livre inspiração de um quadro de Napoleão, mas o Pedro Américo foi super cuidadoso. Ele mandou vir uma amostra de terra ali da margem do Ipiranga para ver a cor. Ele pediu fotos de membros da Guarda de Honra, até da família dos Godoy Moreira, que foi quem construiu a Igreja São José,
para que as pessoas fossem enterradas ali, para que os membros da família Godoy Moreira, que são da guarda de honra, fossem enterrados ali, o que gerou ser o Panteão. E Dom Pedro II fez isso numa época em que a monarquia já estava começando a ruir, porque o Brasil de hoje, vou roubar uma frase que foi o Gustavo que falou, que o Brasil de hoje é o Brasil de José Bonifácio, porque foi José Bonifácio que concebeu a ideia, embora a gente não tenha conseguido realizar. Quando José Bonifácio teve toda a ideia que culminou na independência, que passou pelo Vale e o Vale de novo, todo o dinheiro estava aqui, os membros da guarda de honra, quando Dom Pedro I passou por aqui, então ele foi recebido com muita pompa. Ele parou na fazenda Pau d'Alho, em São José do Barreiro, que ainda está lá, que era uma fazenda colonial. Depois ele foi recebido pelos vereadores de Lorena, foi recebido com pompa. Dormiu na Praça Monsenhor Marcondes, que chamava Praça Formosa, aqui em Pindamonhangaba. Tem várias histórias sobre ele. Mas ele era um cara irrepreensível, o brasileiro amava o Dom Pedro I. Mas ele não estava de cavalo branco, ele não estava de farda. Ele estava de roupa de tropeiro, ele estava montado numa mula. E isso seria o herói ideal. Por que camuflar um herói? Porque os heróis, por isso que o Brasil tem muito disso do falso herói. Porque coloca uma pessoa num cavalo branco, numa farda, sabendo que isso não é a história real do Brasil. Sabendo que no Brasil o cara estava numa mula e de tropeiro. E por que não valorizar essa história? Né? Por que os homens que estão no poder, e daí vem lá com o golpe da República, que é uma outra história, pega esse panteão cívico dos membros pindamonhangabenses da Guarda de Honra de Dom Pedro I, que é o único do Brasil, e por que está ruindo? Né? E as pessoas falam, tem que restaurar a igreja. Peraí, ok, é uma igreja, mas tem algo muito maior atrás disso. Então Pedro Américo retratou, ele foi o mais fiel possível, pegou a cor da terra, pegou a cara dos pindamonhangabenses, mas pegou um quadro de Napoleão, que era genro de Dom Pedro I e que expulsou Dom João VI de Portugal. Então essas histórias vão se circulando e viram absurdos. E daí a gente não tem herói, porque as imagens não são reais. E isso não é trabalhado na escola. Então a problemática está toda nessa, né? Nessa questão de por isso que não se trabalha nada disso, porque não é o real. Então o Brasil está sempre, hoje em dia a gente pega celebridades ou pega um ou outro político que desponta por motivos diferentes. E cadê o poder, cadê tudo isso que ficou para trás? E o Brasil fica nesse limbo de heróis e de cultura e de história pela falha da educação. E até para valorizar essa história é o trabalho que o Wagner realiza, né? Então ele é compositor, ele faz algumas músicas que dão ênfase para a história da região, né? O Wagner, como é que começou? Como é que você teve esse despertar para começar a compor sobre o Vale do Paraíba? Componho porque eu gosto, na verdade, né? Temas diversos eu costumo colocar em minhas composições e gosto de história, gosto de valorização das coisas que alguns deixam de lado e foi meio que natural eu começar a compor coisas sobre a cidade de Pindamonhangaba, sobre o Vale do Paraíba, tratando de lugares, de pessoas, da evolução do vale, essa terra nossa que é caipira, porém já é um pouco moderna, porém nem tanto também, essa transição assim do vale. Isso é história, isso é cultura, isso aí eu trago para as minhas composições também. E eu, na oportunidade de conhecer esses dois aqui, vieram trazer essa história de que Dom Pedro passou por Pindamonhangaba. Falei, como que é isso aí? Se eu posso retratar em minhas músicas também, por que não? Aí teria um evento que sobre a figueira do imperador, né, que passou, os comentários aqui do português da figueira. E a Karine veio me convidar a participar desse evento. Eu falei, o que vai rolar? O que é? Não, o evento é assim, ela contou a história, eu já fiquei vislumbrado. Falei, puxa, isso dá música. Para incrementar mais no evento, posso colocar uma música autoral? Ela falou, pode. Aí foi um desafio também, aceitei o desafio e compus essa música. Que é a minha contribuição como compositor, como cantor, para deixar uma mensagem, uma marquinha aí nessa passagem do imperador pela cidade de Pindamonhangaba. É valorização, é cultura, a música tem esse poder e eu acho que os músicos, os compositores deixam a desejar às vezes por conta disso, né? Temas diversos a gente pode abordar nas nossas músicas e eu procuro fazer isso nos meus trabalhos. Diversos estilos, diversos temas e por que não nessa diversidade toda falar de história, falar de cultura, falar da nossa cidade valorizando. E por falar em história regional, nós estamos gravando aqui na fazenda de Curuputuba, que ela é muito importante para a história regional, né? Para a história do Vale do Paraíba, né, Karina?
Nós estamos agora em uma das sedes do que as pessoas em Pindamonhangaba conhecem como a Fazenda Curuputuba, mas a Fazenda Curuputuba, que é um lugar incrível, ela tem uma história que volta lá nos 1500, no que a gente chama de Brasil quinhentista, que era a Sesmaria, e nem dá para a gente entrar nessas histórias, mas quando vieram, descobriram no Brasil capitanias hereditárias, Sesmarias, que são pedaços das capitanias hereditárias, e a Sesmaria de Curupaitiba é o primeiro registro dessa macro-região como um todo. Eu queria agradecer a participação de vocês. A fazenda aqui também está próxima, né, a Figueira das Taipas, né, que foi por onde Dom Pedro passou, e é com essa música do Musaque que a gente vai encerrar essa entrevista de hoje. Há um tempo distante, alguém importante da história do Brasil passou por esse caminho, repousou nesse ninho, nos contou quem viu. Com destino ao ato importante de fato, Dom Pedro parou aqui. O imperador na figueira encostou e descansou antes de partir. Assombrada a figueira do imperador em Pindamonhangaba. É cultura, é história, é lembrança, é memória que não acaba. Viva a sua independência, 7 de setembro. Você acompanha agora as notícias que foram destaques nesta semana. Ok, vamos ao Giro News desta edição especial. ,28% de todas as notificações de intoxicação no Brasil são causadas por automedicação. O problema da automedicação é uma realidade no país, porém algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios e elas se enganam achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. 16 câmeras do Centro de Operações Integradas já foram instaladas em Pindamonhangaba. Agentes que farão monitoramento passam por treinamento. Resultando, inclusive, já na prisão de vários indivíduos cometendo delito aqui na cidade de Pindamonhangaba. A influência da tecnologia na infância pode prejudicar a saúde. Na correria do dia a dia, muitos pais permitem que seus filhos passem tempo demasiado envolvidos em jogos eletrônicos. Porém, especialistas alertam a importância dos limites e das regras, que aqui na casa de Daniel funcionam muito bem. Depois de um tempo, já descansou? Tá muito bem. Vai para o quarto, vai estudar, se preparar para a prova, enfim, fazer tarefa, pesquisa. Terminou isso, é o momento de leitura. Ele gosta muito de livros, é o momento dele, então, né, ler mais um pouquinho. Terminado? Ótimo, vai brincar. Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, né? Excesso de peso atinge muitos brasileiros e a obesidade mórbida é o estágio mais grave. Este tipo de doença tem cura, mas é necessário muito empenho. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de pessoas com obesidade mórbida. 1 em cada 5 brasileiros sofrem com essa doença. E 78% dos óbitos registrados aqui no Brasil são decorrentes do excesso de peso. Esses são alguns dos fatos mais importantes desta edição especial. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.